Olá, nessa nossa análise a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, desafia uma crença muito comum em vários círculos espirituais. Aquela ideia de que emoção e intimidade com Deus são, no fundo, a mesma coisa. Vamos começar com uma afirmação que resume bem esse conflito. Nossa análise já começa com essa afirmação bem provocadora, tirada direto da fonte que a gente está explorando. É uma frase que, de cara, força a gente a parar e pensar: ok, se as lágrimas não são a prova, então qual é? Então, vamos para a nossa primeira sessão, que vai se aprofundar nessa distinção que é fundamental. O objetivo aqui é bem claro: desmontar essa ilusão de que intensidade espiritual é a mesma coisa que profundidade espiritual. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a gente consegue visualizar essa confusão. De um lado, a intensidade emocional, do outro, a profundidade espiritual. O material que a gente analisou argumenta que a igreja moderna, muitas vezes, aprendeu a medir a presença de Deus pelo volume da emoção. Sabe, se teve lágrima, foi forte. Se teve arrepio, foi profundo. Mas, convenhamos, esse é um critério bem frágil. E aqui está o resumo da diferença de uma forma brilhante. Emoção é uma resposta humana, algo que acontece dentro da gente. Já a intimidade, intimidade é uma construção relacional, é algo construído entre duas partes, com o tempo. Uma coisa é um evento, a outra é um processo. Isso nos leva direto para a nossa segunda sessão que explora o tal perigo da sensação. Aqui, a gente vai analisar o problema de se construir uma fé que depende de sentimentos como seu principal alicerce. A fonte que estamos usando traz uma metáfora poderosa: a emoção se tornando o termômetro da fé. É aquele estado em que a pessoa acredita que Deus só está perto se algo for sentido. O silêncio parece abandono, a ausência de sensação vira ausência de presença. E isso leva a um conceito-chave apresentado na fonte: a infantilidade espiritual. É exatamente isso, um estado em que a ausência de sentimento é interpretada como a ausência da presença de Deus. É uma fé que não consegue suportar o silêncio ou a normalidade do dia a dia. Então, o ponto crucial é este aqui. A fonte argumenta que a intimidade não se sustenta pela sensação, mas sim pela aliança. Não é sobre o que se sente no momento, mas sobre o compromisso que se assume e se mantém firme. E como é que essa dependência de estímulos aparece na prática? Bom, aqui tem uma lista com alguns sintomas bem concretos. Achar que cultos mais simples foram fracos. Não sentir nada em uma oração silenciosa. Acreditar que dias comuns, normais, significam estar frio espiritualmente. Isso acaba criando crentes que são dependentes de estímulo e não de convicção. Vamos avançar para a terceira sessão para ver como é que isso se resolve. O nome já diz tudo. Conhecer é ser transformado. Aqui, a ideia de conhecer a Deus ganha um novo significado, bem longe do sentimento e muito mais perto da transformação de verdade. Para dar mais peso a esse argumento, a fonte recorre ao termo hebraico yadá. Conhecer, nesse sentido, nunca foi uma experiência superficial, era uma marca. Conhecer envolvia ser afetado, ser moldado, ser alterado por completo. Ou seja, quando alguém conhecia a Deus, alguma coisa mudava no jeito de viver. E isso nos traz a este paradoxo moderno que o material aponta. É esse fenômeno de cultos super intensos emocionalmente e, ao mesmo tempo, vidas espiritualmente desgovernadas. Pessoas que saem impactadas no domingo, mas explodem de raiva na segunda-feira. Que levantam as mãos no altar, mas continuam dominadas pelo orgulho nas discussões do dia a dia. A fonte é bem direta sobre isso e afirma que essa situação não é intimidade. É uma descarga emocional. É uma liberação de emoções que estavam ali, represadas, e não necessariamente um encontro que transforma. Ok, vamos deixar isso bem prático. A quarta sessão propõe um método de autoavaliação bem do mundo real. É o que a fonte chama de o teste da segunda-feira. A pergunta central desse teste é simples, direta. O que aconteceu ali foi intimidade ou foi só emoção? Como é que se diferencia uma coisa da outra no dia seguinte? E aqui a gente tem a prova da intimidade. A evidência não está na memória emocional, mas na mudança de comportamento. A pessoa sai do culto mais paciente, sai mais sensível ao pecado, mais disposta a perdoar, com mais domínio próprio. Esses são os frutos visíveis de um encontro genuíno. E isso aqui ilustra de forma brilhante o conflito central. Existe um desejo pelo consolo da presença, mas sem a cirurgia da transformação.
É querer sentir Deus, mas sem a disposição de ser ajustado por Ele. Vamos para a nossa sessão final, que vem para consolidar a solução. Seção 5, construindo uma fé madura. Aqui, a gente contrasta uma fé de picos e vales com uma fé de compromisso constante, estável. O ponto-chave aqui é que a verdadeira intimidade é construída na constância, não em picos emocionais. Ela é encontrada no ordinário, no consistente, não apenas em momentos extraordinários. A ideia é formar filhos estáveis, não filhos dependentes de picos. E quais são as marcas dessa constância? O material dá exemplos bem claros. A oração quando ninguém está vendo, a disciplina quando não tem plateia para aplaudir e a fidelidade nas coisas comuns do dia a dia. É aí que a fé se firma de verdade. Essa citação final resume a mensagem central de uma forma muito poderosa. Uma fé madura está ancorada em algo muito mais estável do que sentimentos passageiros. Porque a verdade sustenta, mesmo quando a emoção se cala. E para concluir, em vez de um resumo, essa análise nos deixa com uma pergunta final, profunda e provocadora. A questão não é se houve choro ou arrepio. A pergunta é, o que realmente mudou na prática? A pessoa trata melhor a família? Controla mais a língua? Reage com menos impulsividade? Se não houve mudança, talvez tenha havido emoção, mas não intimidade. Fica aí o convite para olhar além dos picos e começar a viver pela aliança.